ela tem uma força cristã tão grande que mesmo as pessoas que nem têm religião pensam duas vezes em tirar um fígado, em doar um órgão, a força da cultura ocidental, mesmo quando não tem religião. Você tem um tabu de vai tirar meu fígado, é enterrado no meio da mata. Aqui está enterrado dentro do poço, para não tirar o fígado. Então, gente, respondendo a pergunta primeira foi essa, mais alguém quer? Agora eu quero perguntar o que o senhor achou de diferente dos campos de concentração que ocorreram na Alemanha e dos que aconteceram aqui. Bom, o da Alemanha é bem descrito por Max Weber, né? Ele fala muito bem disso. É quando toda a ciência, quando toda a burocratização do Estado, quando todas as teorias de produtividade nas empresas capitalistas foram usadas para matar. Houve uma industrialização de como matar. Quando eu estava em Auschwitz, eu não acreditava que eu estava naquele espaço, 1.300.000 pessoas mortas. E como não tinham de enterrar muita gente, eles incineravam, era de noite. Aí, virando fumaça. E você não acredita. Eu passei uns 2 dias meio impressionado, assim, você não quer ficar impressionado, você sai. Não é algo... Tem até uma energia carregada lá, né? Padre, energia. Padre, a gente sai arrasado. Eu ouvi vários depoimentos de gente. Não tem negócio de querer, né? É irracional a reação. Não tem, porque eu sou forte, porque eu sou... não, é porque você não consegue assim. O Dom João Costa, quando ele foi visitar a Edith Stein, a filósofa, né, judia, depois se tornou cristã, ela foi morta lá. E aí no dia, 2009, eu acho, na Romaria que a gente veio aqui, e aí vai ser o tempo todo subindo aqueles arrepios aqui em mim, pelo corpo da energia aqui, e aí eu disse, Dom João, o que é isso aqui? Não se preocupe não, que quando eu fui lá, para visitar o local que a Edith Stein também foi exterminada, foi morta, filósofa, né? Também eu senti a mesma coisa, é uma energia, é a dor humana, né? O sofrimento humano foi condensado aqui, de fome, de maus tratos, de humilhações, de tantos gritos, tantas mães vendo seus crianças morrendo, né? Tanta coisa terrível, né? Os trabalhadores e trabalhadoras do sertão, tão honestos, tão trabalhadores, passarem por esse crime, né? Do Estado brasileiro aqui. E aqui, eu me lembro que uma vez eu estava lá na Universidade Federal do Ceará, no Departamento de História, e alguém disse assim, mas era um professor lá, ele disse assim, mas aqui não teve extermínio. Gente, eu acho que os exterminadores daqui foram muito mais inteligentes, pai. E o Rodolfo Teófilo explica isso. O Rodolfo Teófilo, quando em 1915 ele vai lá falar com o governador Benjamin Barroso, que ele soube que o governador ia fazer o campo do Matador, ele foi lá. Aí ele diz, governador, não faça uma concentração, deixa o povo na rua pedindo esmola, deixa na praça, porque concentrar, se a doença que tiver, vai contaminar tudo e vai matar. Vai virar um campo santo, ele usa essa expressão. E o Rodolfo Teófilo diz isso, vai morrer tudinho. O senador Pompeu, quando fala, ainda, em 1877, 1879, que deu nome a essa cidade aqui, ele fala também de que deve evitar a concentração de pessoas. O que foi feito na pandemia? Isolar as pessoas, ninguém é para a rua. E se você deixar um do lado do outro, e vocês vão ver aqui atrás, bem nesse cartaz, o médico que teve aqui, o José Bonifácio Paranhos da Costa, que veio salvar o povo, ele diz aí, a primeira medida que eu tomei foi, ninguém entra, ninguém sai. Está aqui. Porque, como o pessoal sai nos trem para ir trabalhar, estão levando e trazendo doença. Está aqui o documento que elas... Aí atrás, para a turma, está em português arcaico, que é de 1930 e tanto. Isso aí é do livro, atrás dessas poesias aqui. Isolou, padre. O isolamento que usou na pandemia, que nós enfrentamos, aconteceu aqui. E o pessoal era tirado para trabalhar, não era para não ir só para Fortaleza, porque era feio, não. Era para você mão de obra escrava, o assunto do Choró e o feiticeiro aqui. E o Tomás Pompeu, o sobrinho, diz no livro História da Seca, que só num dia, padre, compulsoriamente, ele usa a palavra entre vírgula. 5.000 pessoas foram tiradas desse campo para Chorozinho, para o açude lá. E o campo do Centro de Pernambuco durou 3 meses, porque fecharam e botaram todo mundo para fazer o açude Pompeu Sobrinho, que é depois de Quixadá, uns 12 quilômetros. Então, gente, aí, aqui não precisa campo de incineração, não. As crianças, a partir de junho, foi altamente contagioso. Você imagina você estar com fome, comendo menos calorias do que precisa. As crianças tudo... Tem uma criança ali, que o doutor José fotografou, está ali. Uma criança... fotografada, ele não diz qual é o campo, está na última cartaz. A criança morta e tem ele abrindo a criança com o bisturi ali. Olha a criança, o estado dela. Está ali, uma foto original da época. Aí,
porque não precisa de câmara de gás, não. Aqui ele dava comida, não era nem metade da caloria que um ser humano precisa só para estar vivo. E a farinha péssima que inchava. E que matava. Nós temos um sobrevivente sobre a farinha péssima, ele diz assim, eu sou Guilherme. Ele fala até assim num português assim, muito bonito, uma oralidade linda. Ele dizia assim, vou tentar imitar, é mais bonito porque eu achava brilhante. Ele dizia assim, quem não comia, morria de fome. E quem comia, morria porque a comida não prestava. Desse jeito. O que você faz? Você vai escolher ou vai morrer de fome, ou empanzinado, com farinha. Então, veja, eu entendo, doutor, que aqui eles foram até melhor do que os alemães, porque eles usaram a própria natureza e já tinham os relatórios lá, desde 1877, dizendo não. E o Rudolf Torf chega a dizer, olha, na seca de 1900, ele tem no relatório dele, o povo ficou na rua pedindo esmola, não morreu ninguém aqui. Mas se juntar... Foi totalmente contra, né? Totalmente, tem um relatório dele. Essa coisa. Esse livro eu tenho, se algum de ver, se quiser ir lá fotografar, eu tenho, comprei em sebo. Então assim, eu não estou dizendo nada aqui que eu não tenha documento em casa. Mas eu pergunto a pessoa. Aqui não. Nós temos registro de resistência documentada na Grande Seca, em 1877, 1879, em Fortaleza. E tivemos também numa colônia que lembra a concentração do Rio Grande do Norte, onde realmente os concentrados, o pessoal, os adultos de concentração era uma obra, mas era tão grande o sofrimento que eles reagiram e houve morte. E em Fortaleza teve o Frederico Marx, tem um livro, onde ele fala o proletário e as secas, onde ele fala de que lá houve um pessoal muito sofrendo abuso, né? Mas aqui não tinha condição de resistência, porque tinha os guardas, nós temos vários depoimentos do pessoal da época, e o pessoal era muito fraco, não tinha para onde ir, terra não tem, por quê? Porque o dono da terra faz igual está no 15. Como é que o 15 começa? O dono da terra chega para Chico Bento e diz, não precisa do seu trabalho, é seca, pode pegar a estrada. Aí o sujeito não tinha carteira assinada, não tinha direito social nenhum, ele pegava a estrada e ia para Fortaleza, ele saia a pé. O que é que o 15 conta? E esse livro, Raquel de Queiroz, por conta dele, foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Ele conta o que é essa família saindo de Quixadá para Fortaleza, lá para o campo do Matador. Aí eles vão passando, no caminho um filho morre porque come macaxeira, pensando que come mandioca, achando que é capaxeira, ele morre envenenado. A cunhada chega em Baturité, se prostitui e fica se prostituindo lá. Só chega lá no Matador a mulher, o marido, um filho e a filha da dona da fazenda que estava em Fortaleza, que nasceu com os fazendeiros, eles tinham casa lá, mantimento. Aí ela vai fazer lá, vai um dia no campo fazer umas caridades, aí encontra o morador. Aí vê o menino, ela diz, me dê esse menino para eu criar, que ainda queria levar o menino da família. Então, e a Raquel de Queiroz, várias vezes no 15, ela chama canto de concentração. Às vezes eu estava em alguns debates de Fortaleza, e teve até professor que disse, mas não, essa terminologia só usa na Alemanha. Aí eu estava com 15. Aqui no 15, a Raquel de Queiroz escreveu várias vezes essa terminologia. Rodolfo Teófilo escreveu também. Foi o governador Benjamin Barroso que mudou o nome de abarracamento para campo de concentração e de retirante para flagelado. Outro grande caso da literatura brasileira, que fala da seca de 1877, 1879, na idade de 15, são Os Retirantes, do José do Patrocínio. É um clássico da literatura brasileira, onde ele mostra como é que funcionava os abarracamentos na grande seca, e ele tem frases incríveis. Uma das que eu nunca me esqueço é assim: a seca, para alguns, é um verdadeiro paraíso, que é para os ricos. E às vezes diz todas as vezes ironizando, a seca para alguns é o inverno para outros. Então assim, tem várias coisazinhas dele, né? E a menina lá que vai para o campo, que ele trabalha bem em cima dela, ela termina quando acaba a seca, vista ali nas ruas de Fortaleza, se prostituindo, ela vira prostituta, a menina que perdeu a família lá dentro do campo, né? No jornal da época eu tenho alguns jornais da época, porque até junho de 32 os jornais falam. Eu tenho várias matérias até junho. A partir daí se calam. A censura veio, o governo não fala da mortandade. O médico que o Getúlio mandou estar lá e veio para salvar o povo. Porque Getúlio vendia para o Brasil
que era o salvador dos pobres, porque ele estava sofrendo, tinha a Revolução Constitucionalista, São Paulo queria separar do Brasil e derrubar Getúlio. Ele dizia, eu sou o pai dos pobres lá no Nordeste. Quando começou a morrer o povo aqui, ele mandou um médico aqui para salvar e censurou tudo que era de jornal. Jornal O Povo, eu olhei dia por dia, de 32. A partir de junho não tem uma notícia de morte, nada. Mas ali está, tem um jornal do dia 25 de maio, que tinha 20 mil pessoas aqui. Esse é um facsímile original do jornal O Povo, tá vendo? Mais alguma pergunta, pessoal? Minha pergunta é mais pessoal. O senhor é advogado. Sou. E o que trouxe o senhor, o que levou o senhor a estudar sobre? Primeiro, eu sou filho daqui. Sim. E, para ser honesto com você, até meus 30 anos eu não sabia o que tinha acontecido aqui. Agora, este lugar, nós sabíamos dele pelas lendas. Aqui era um lugar que nenhum de nós tinha coragem de vir só, porque era mal assombrado. No meu cordel, dizia-se, e isso que eu ouvia, está nesse cordel que eu escrevi, e tudo que eu ouvi maravilhosamente da cultura popular, foi a memória coletiva, foi a religiosidade popular, foi a santificação das almas da barragem e os mitos que mantiveram isso aqui vivo. A maior resistência, incrível, né, padre? Nada escrito, não tinha pesquisa nenhuma. Oralidade. A oralidade. Aí, eu mesmo, meu pai era barbeiro ali no centro e era taxista. Aí, às vezes, o menino velho vinha com ele para essa região e ele me trazia para eu abrir as cancelas. Eu ia no carro, aí